Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as minhas leituras de novembro. Apesar da correria de novembro, no início do mês eu consegui ler bastante, no final do mês é que as coisas foram andando mais devagar, mas ainda assim eu fiz excelentes leituras, tá? Eu gostei de quase todos os livros que estão aqui, na verdade só um que eu vou considerar a bomba do ano, tá? A gente vai conversar sobre ele ainda, mas os outros foram leituras muito prazerosas, né? Mas, gente, antes de eu começar a conversar com vocês sobre esses livros, por favor, né, se você gosta desse tipo de vídeo de leituras do mês, já deixa um like, se inscreve no canal. Lembrando que aqui embaixo vai ter link de compra para os livros que eu estiver citando. E se você adquirir tanto esses quanto qualquer outra coisa no site da Amazon ou no da Editora Wish, através desses links você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. E lembrando que no site da Editora Wish ainda tem o cupom de desconto que vai estar aqui embaixo. Mas bora lá. Começando aqui por um livro que eu já estava lendo em outubro, né? Que na verdade era a leitura coletiva de outubro do DLX. E eu acabei terminando ele assim nos primeiros diazinhos de novembro, né? Porque eu já li a maior parte dele em outubro. Que no caso é A Incendiária, do King. E aqui nesse livro a gente vai ter o Andy e a Vicky. E quando eles eram universitários, eles acabaram aceitando participar de um experimento científico, né? Onde eles seriam ali mais ou menos as cobaias. E esses experimentos, eles eram comandados pela organização governamental, assim, clandestina, que é conhecida como a Oficina. E as consequências deles terem participado, né, desse experimento é que eles acabaram apresentando alguns poderes psíquicos depois. Aí quando eles casaram e tudo mais, tiveram uma filha, a filha deles acabou herdando isso, né? Só que ela apresentou isso de uma maneira muito incontrolável e são poderes pirocinéticos. Ela consegue criar fogo com a mente. Só que agora o governo está caçando essa garotinha, né? Porque eles querem capturá-la e utilizá-la como arma militar. A primeira coisa que fez eu me conectar com esse livro foi a Charlie, né? Essa garotinha, porque ela é uma criança incrível. Ela é muito pequena ainda, né? Ela tem tipo assim uns 8 anos no início do livro. E você percebe que ela tem a preocupação de não conseguir controlar os poderes. Às vezes em que ela vê o pai fisicamente mal ou debilitado por ter usado os poderes dele, você vê ela preocupada com o pai. Ela é uma criança muito adorável, sabe? E o Andy também é um pai incrível, porque você vê desde o início do livro ele fazendo de tudo pra proteger essa menina. Dá uma certa angústia durante a leitura, porque você vê que eles estão numa situação de completa desvantagem, né? Estão os dois sozinhos, fugindo de uma organização do governo e sem ninguém pra ajudá-los. E durante a leitura teve um personagem específico, né, dessa organização, um dos que estavam mais à frente do caso, que, gente, me dava um ódio desse homem, que vocês não têm ideia. Que eu queria matar esse personagem, eu queria entrar no livro e matar ele. Porque, assim, as coisas que ele faz e como ele manipula a situação, sabe, é muito incômoda. Pelo menos foi pra mim. E eu senti ainda mais repulsa por ele porque eu tava vendo que ele tava indo contra uma criança, sabe? E eu ficava assim, gente, que espécie de adulto acha vantagem em querer manipular a mente de uma criança? Isso era algo que realmente me dava uma angústia lendo. A Charlie é uma criança muito boa, ela é incrível, sabe? Não tem como alguém ler esse livro e dizer que não vai gostar dessa criança, pelo amor de Deus. Mas assim, eu tava lendo e eu só tava pensando assim, por favor, taca fogo em todos eles, porque eles merecem, sabe? E a coitada lá, né? Tipo, a menina era boa de coração e eu não. Eu adorei essa leitura. Pra quem acha que o King só escreve terror, essa é uma ficção científica. Ela tem ação também, né? Porque vai ter toda essa questão aí da perseguição do governo. E o drama sobre tudo que eles estão passando, a relação entre pai e filha, é muito forte dentro da história. E pena que eu não consegui terminar no dia exato da discussão da LC, mas depois eu fui lá no grupo e comentei com a galera que eu terminei uns diazinhos depois. Mas, assim, eu realmente adorei essa leitura. Aí, uma leitura coletiva que eu tava organizando durante o mês de novembro, junto com a Camila do Caneta Tinteiro, foi do livro Fábulas Budistas. Esse livro aqui, ele foi cedido em parceria, né, pela Editora Wish. E aqui nós vamos ter 20 contos, onde vão estar contando as diversas vidas de Buda, né, tanto em forma animal quanto em forma humana. Essas histórias vão estar sendo recontadas pela Noor, que foi uma heroína de guerra. Inclusive, no final da edição, tem a biografia dela e falando sobre a vida e de como o trabalho dela foi relevante. Sobre as fábulas em si, eu gostei da maioria. Teve uma outra, assim, que eu acabei não me conectando tão bem. Eu acho que isso é até normal em livros de conto, né, de uma forma geral. Sem contar que esse aqui vai estar pegando a vibe do budismo, então tem uma questão espiritual aí envolvida, né, pra você se conectar.
Mas, de qualquer forma, não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque ele é bem curtinho mesmo. Qualquer coisa que eu falar pode ser spoiler. E eu já gravei uma resenha onde eu falo lá melhor sobre esse livro, mas sem spoiler também. Eu vou deixar nos cards para vocês conferirem. Aí eu participei também da leitura coletiva de novembro, né, do DLX, que foi do livro Gótico Mexicano. Eu já tinha comprado esse livro há um tempo, né, mas como eu fiquei sabendo que as meninas iam fazer a leitura coletiva dele, eu decidi esperar pra poder ler com elas. E assim, eu adorei esse livro, de verdade, mas eu tenho consciência que ele não vai agradar todo mundo. Basicamente, nós vamos ter a Noemi, o pai dela acaba recebendo uma carta da prima dela, e essa carta tá muito estranha, aparentemente a prima dela tá doente, tá precisando de alguma ajuda. E o pai da Noemi vira e fala, não, você vai lá na casa da sua prima, vê o que tá acontecendo, né? Porque a gente não conhece muito bem a família do marido dela, pra gente poder decidir o que a gente vai fazer por ela. A gente precisa saber se ela tá bem. Enfim, a Noemi vai pra essa casa e é daí que eu começo a falar que não é pra todo mundo. Por quê, gente? A casa é super esquisita. Sério, a ambientação é muito da hora. Sério, a autora realmente conseguiu criar uma aura sinistra em volta dessa casa, mas realmente tem muito dos clichês de terror. A casa é esquisita, não tem nem luz na casa, gente, é um troço muito, assim, bizarro. A família que vive lá é completamente bizarra. Aí tem aquelas questões de situações inconvenientes onde você quer meter a mão na cara do personagem, só que você não pode porque você tá sendo ali educado, sabe? Acontece isso também. A Noemi, apesar dela ter sido uma personagem que eu adorei, ela tem alguns pontos que eu acho que ela tá sendo um pouco arrogante, porque ela quer se provar pro pai dela, né? Então tem ali da teimosia, da gente sabe que o personagem poderia pegar assim, amada, vai embora, porque esse lugar tá esquisito, e ela insiste em ficar. Só que assim, eu não vou mentir, esses são tipos de clichês de terror que eu gosto. E pela quantidade de filmes de terror que eu já vi na vida, algumas coisas que aconteceram aqui eu já tinha previsto. Mas ainda assim eu curti. O diferencial mesmo do livro é a questão do plot, né? Ali quando tem a revelação do porquê que as coisas estão acontecendo, de como é que elas são realmente. Mas é algo que vai depender muito de cada leitor. Porque vai ser aquela coisa, ou você vai achar completamente bizarro e nada a ver e não vai curtir, ou você vai virar e falar assim, criativo, achei interessante, que foi o meu caso. A explicação, não vou mentir não, gente, é bem surreal, mas eu adorei, tá? De qualquer forma, eu vou ver se eu gravo uma resenha, né, sem spoiler desse livro depois pra poder conversar um pouquinho melhor. Mas eu já adianto que eu adorei, eu recomendo. Inclusive, gente, a incendiária do DLX eu atrasei nas metas, e nessa daqui eu nem respeitei meta, porque eu li o livro de uma vez, de tão interdita que eu tava. Mas enfim, a gente conversa mais sobre ele em outro vídeo. E se vocês quiserem conhecer os detalhes dessa edição aqui, né, porque assim, os livros da Dark Side são sempre muito bonitos, eu sei que vocês gostam de ver, tem um vídeo de unboxing, né, que eu mostrei todos os detalhes da edição, eu vou deixar nos cards pra vocês conferirem. Aí o meio do mês começou a ficar um pouco tumultuado, eu queria ler, mas não tava com muito tempo, acabei pegando a HQ Lady Killer. Inclusive, no mesmo vídeo onde eu mostrei os detalhes da edição de Gótico Mexicano, eu tô mostrando dessa HQ também, tá? Então vai estar o vídeo nos cards pra vocês conferirem. Essa é uma HQ que eu já queria ler há muito tempo, sério, eu tava muito curiosa por ela, porque eu tinha visto algumas ilustrações e eu achei extremamente bonito. E a premissa dele até que é bem simples, né? Porque aqui a gente vai ter a Josie e ela é uma esposa dedicada, uma mãe amorosa, só que também é uma assassina de aluguel. A história se passa nos anos 60 e é engraçado de você ver como que ela vai equilibrando essa rotina de mãe e esposa junto com o assassinato a sangue frio. Tudo isso escondido da família, tá? Porque a família dela não sabe. Só que chega uma determinada missão, um determinado momento ali que ela comete um deslize e talvez o chefe dela queira aposentá-la de vez. O que realmente conquista nessa HQ, como eu falei, são as ilustrações que são incríveis. A Josie também é uma personagem maravilhosa, sabe? Eu realmente gostei da personalidade dela. E também vem uma lição muito importante, né? Que você não deve subestimar as mulheres. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, existe um volume 2. Só que assim, gente, até que esse aqui fecha muito bem. O problema ali em questão se resolve, sabe? Então, pelo que eu tava vendo, até da sinopse do volume 2, já é como se fosse uma nova etapa da vida da personagem. Então, até se você quiser ler só esse aqui, tá tudo certo. Eu vou ler o segundo volume, quando eu comprar, porque eu ainda não tenho, porque eu realmente gostei dessa história. E eu quero ver um pouquinho mais da Josie em ação. Aí, eu li Os Imortalistas, junto com o Fabrício e com a Mai, que são 2 inscritos aqui do canal maravilhosos. E nessa história aqui, gente, nós vamos ter 4 crianças que elas escutam falar sobre uma vidente que pode prever
a data da morte da pessoa. Eles vão até essa vidente, ela realmente dá essa previsão deles, né? Isso tudo no prólogo. E depois a gente vai acompanhar nas 4 partes do livro a vida de cada uma dessas crianças. Eu tinha visto que ele estava classificado como fantasia. Só que assim, gente, a fantasia dele, no caso, é só o fato dessa mulher conseguir prever a morte dele. Depois disso, o livro é mais assim, reflexivo, né? A gente vai ter o drama dos personagens. Inclusive, eu achei os personagens muito humanos, né? Porque a gente vê eles cometendo erros mesmo, a gente vê as inseguranças deles, vê os medos. O livro também vai estar discutindo sobre diversos assuntos como sexualidade, homofobia, racismo, sobre a questão da liberdade de escolha versus o destino. Vai estar falando também sobre depressão e também sobre alguns questionamentos a respeito de Deus e fé. Alguns desses temas, obviamente, são mais explorados do que o outro, né? Porque, primeiro, o livro é um tamanho normal, ele não é um calhamaço, né? Mas eu achei que a autora até que trabalhou bem todos eles dentro da vida de cada um dos personagens. Obviamente tiveram personagens que eu gostei mais de acompanhar a história do que outros, isso é normal, até funciona meio que como se fosse no esquema de conto, né? São 4 pessoas diferentes, você vai, né, avaliar ali as personalidades delas e você provavelmente vai se conectar mais com alguma delas. Mas a questão é que eu fiquei realmente admirada como que um livro tão rico, que vai estar falando de tantos assuntos relevantes, não é algo que eu veja muitas pessoas conversando sobre ele por aí. Eu me lembro que na época que ele lançou, realmente teve um boom de gente comprando e tudo mais, né? Até porque, gente, a capa dele é realmente maravilhosa, realmente chama atenção. Só que eu não me lembro de ter visto muitas pessoas falando que leram. Aí eu não sei se esse livro tá encalhado na estante das pessoas ou se as pessoas leram e não gostaram. Ele pra mim foi um livro mais lento, mas não assim na questão da escrita dele ser arrastada ou algo do tipo. É porque foi um tipo de livro que eu não conseguia devorar. Eu fui lendo de pouquinhos em pouquinhos para poder ir refletindo sobre os assuntos que a autora estava tratando. Como eu falei, os personagens não são perfeitos e inclusive tiveram assim erros de alguns deles cometendo ali que eu pensava que poderiam ser facilmente evitados. Só que isso não foi nenhuma falha da autora, nem nada do tipo. Eu acho que foi intencional. Porque pega muito aquela questão de, tipo assim, às vezes a gente fala que a gente precisa errar pra poder aprender. Então, melhor do que você aprender com seus próprios erros é você aprender com os erros dos outros. Então, esses erros, essas falhas dos personagens, das vezes que eles acabavam sendo guiados pelo medo, estão aqui de forma proposital, justamente para você captar essa mensagem que a autora tá passando. Eu realmente gostei do livro, eu acho que é um livro que vale a pena você pegar, só que assim, pegue de forma despretensiosa, porque ele é um drama, ele vai ter essa pegada mais lenta, então assim, lê devagar pra você ir refletindo sobre esses temas. Mas de qualquer forma, eu recomendo e eu acho que deveria ter mais gente falando dele por aí. Aí, gente, nós vamos agora falar da bomba do ano, tá? Porque assim, eu li bastante coisa esse ano, tá? E eu achava assim, nossa, já peguei um livro meio ruinzinho, né? Esse ano tá meio difícil superar. E eu achei que não ia vir uma bomba pior. E veio, gente. Que foi Canto Negro. E eu digo que ele é uma bomba mesmo, porque eu comprei e eu não esperava nada dele e eu consegui me decepcionar absurdamente. Que eu falei assim, gente, como é que acontece isso com um livro que você nem estava esperando nada? Mas enfim, aqui a gente vai ter um padre, ele foi afastado da igreja por causa de um exorcismo falho e também por causa, assim, de algumas coisas indizíveis. Só que agora ele tá voltando a Siena, tentando recuperar um pouco do seu prestígio. Isso é basicamente a sinopse que o livro dá. E o início do livro dá até a impressão de que esse padre vai ser o protagonista, mas depois as coisas mudam e a gente vê que o foco vai estar mais pro garoto que foi exorcizado e na relação desse cara com o demônio e com magias. E assim, gente, eu tive vários problemas com esse livro, vários. Primeiro porque na sinopse ele fala que se passa na Itália renascentista. E, gente, não tem ambientação nenhuma. Você lê isso aqui e não faz diferença em que época e em que lugar os personagens estão. Então, nessa questão de ambientação, né, para poder ter uma imersão na história, simplesmente não existiu para mim. O autor até pode ter tido uma boa ideia, né, de querer criticar a Igreja Católica e o comportamento de alguns padres, algumas atitudes deles, mas não foi bem desenvolvido. O livro também é dividido entre presente e passado. Isso é uma coisa que eu normalmente gosto. Só que aqui, gente, não fica confuso, porque você consegue entender muito bem em que época tá acontecendo cada coisa ali, mas dá a impressão de texto jogado. Dá a impressão que não tá completo, parece que tem alguma coisa faltando. Tem coisas ali relacionadas, assim, violência, que eu achei que foram muito gratuitas, sim. E olha, assim, gente, eu sou uma pessoa muito tolerante a essa questão de violência ou cenas fortes em livros e filmes.
E se eu achei gratuito, é porque, assim, tem alguma coisa muito errada. Sobre a questão de ritmo de leitura, né, a narrativa, enquanto eu tava lendo, até que eu li, assim, bem rápido, mas não foi por um bom motivo. Na verdade, eu me obriguei a sentar naquele sofazinho ali atrás e falei assim, eu só vou levantar quando eu terminar porque eu quero me livrar desse livro. Foi isso. Tem algumas coisas, assim, até bizarras relacionadas à magia e tudo mais, que pode até te prender um pouquinho ali pra, tipo, deixa eu ver até onde o autor vai. Só que as coisas são tão jogadas assim no texto que não impressiona. Eu não me senti nem um pouco empolgada, eu só queria terminar de ler e, sabe, dar fim à leitura, porque eu já tava bem cansada dela. E assim, gente, é meio complicado porque eu não esperava nada do livro e eu consegui detestar ele. Isso é que é o mais bizarro pra mim, sabe? E é aquela coisa, eu li bastante esse ano, e quanto mais você lê, mais probabilidade tem de você acabar pegando um livrozinho meio ruim de vez em quando. Eu já li coisa ruim esse ano e eu achei que não dava pra piorar. Aí veio esse aqui pra provar que eu tava errada, sabe? Então, assim, foi complicado, foi uma leitura que eu realmente não gostei. Eu sempre tento chegar aqui e falar alguma coisa positiva do livro, né? Porque a experiência de leitura é diferente pra cada um. E esse aqui eu realmente não consegui tirar nada, até a parte em que é pra criticar a igreja, que é um tema que eu realmente gosto, né? Porque eu acho que realmente é importante a gente falar sobre. Até isso aqui eu achei que foi mal desenvolvido. Então, olha, não gostei, desculpa. Já tô tentando me desfazer desse livro, né? Porque assim, eu não vou jogar fora, porque eu não jogo o livro fora. Mas assim, realmente foi uma leitura que não valeu a pena de jeito nenhum. Mas enfim, gente, essas foram as minhas leituras de novembro. Tirando o Canto Negro, eu recomendo todos os outros livros, tá? Por favor, leiam. Canto Negro, você fica por sua conta e risco, tá? Não é responsabilidade minha. Mas enfim, gente, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Por favor, antes de vocês saírem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, me contem o que foi que vocês leram em novembro. Se vocês já leram algum desses livros aqui, vamos conversar, tá bom? Lembrando que vai ter link de compra para esses livros aqui embaixo no box de descrição, vai ter o cupom da Editora Wish e, claro, se você comprar qualquer coisa através desses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Aqui embaixo também vai ter minhas redes sociais, aí tem meu Instagram, tem a minha Twitch, né, que lá a gente conversa mais, a gente é mais próximo, né, que a gente tá ali ao vivo conversando. Então, por favor, me sigam por lá. E bem, gente, é isso, né? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!